Hoje eu quero te convidar para olhar com mais cuidado para uma conexão que durante muito tempo foi ignorada pela ciência contemporânea. Uma conexão entre dois estados da mente que, à primeira vista, parecem completamente diferentes: hipnose e experiências psicodélicas. A pergunta central que guia esse vídeo é simples, mas profunda. Essas experiências são realmente tão diferentes assim? Ou elas acessam modos muito semelhantes de funcionamento da consciência humana? Essa análise é baseada em um artigo recente do psicólogo e pesquisador Etzel Cardenha, publicado em um dos periódicos científicos mais importantes do mundo na área de hipnose. E o que esse artigo mostra é algo que muda bastante a forma como a gente entende estados alterados de consciência. Para começar, é importante esclarecer um erro conceitual muito comum. A gente costuma definir estados de consciência pelo gatilho que os provoca. Estado hipnótico, estado psicodélico, estado meditativo. Mas a ciência mostra que isso é um erro. O gatilho, seja uma substância química ou um procedimento psicológico, não define o estado final da experiência. Ele é apenas o ponto de partida. O que realmente determina a experiência é uma combinação complexa de fatores, como personalidade, expectativas, estado emocional, contexto social, ambiente e histórico de experiências anteriores. O próprio Cardenha usa uma metáfora muito clara para isso. Ele chama isso de coquetel da consciência. A experiência final não é criada pela substância e nem pela hipnose em si, mas pela mistura desses ingredientes. Isso vale tanto para psicodélicos quanto para hipnose. Inclusive, a própria origem da palavra psicodélico ajuda a entender melhor isso. Esse termo foi criado pelo psiquiatra Humphrey Osmond e significa literalmente manifestador da mente. A ideia nunca foi que essas substâncias criam algo artificial ou patológico, mas que elas revelam capacidades e modos de experiência que já existem dentro do ser humano. E é exatamente isso que a hipnose também faz. Quando a gente olha para quem responde melhor a essas experiências, as semelhanças ficam ainda mais claras. Os principais traços de personalidade que predizem experiências profundas com psicodélicos também predizem alta responsividade à hipnose. Alta absorção, que é a capacidade de mergulhar completamente em uma experiência mental, alta abertura a novas experiências e uma atitude de aceitação ou entrega ao processo. Essas pessoas tendem a ter experiências mais intensas, mais profundas e mais transformadoras, independente do gatilho. Mas talvez a parte mais fascinante dessa comparação esteja no conteúdo da experiência em si. O artigo analisa relatos de hipnose profunda com mínima sugestão, ou seja, sem induzir imagens ou sensações específicas. E o que emerge espontaneamente nesses estados é impressionante. Mudanças radicais na percepção do corpo, sensação de flutuar ou de não ter corpo, dissolução da fronteira entre o eu e o ambiente, e relatos como meu corpo desapareceu, eu não estava em lugar nenhum, eu era só consciência, são praticamente indistinguíveis de descrições clássicas de experiências psicodélicas. O mesmo acontece com a percepção de tempo e espaço. O tempo pode acelerar, desacelerar ou simplesmente deixar de existir. Participantes em hipnose profunda descrevem estados de atemporalidade muito semelhantes aos relatos em experiências com psilocibina ou LSD. E também há uma redução do pensamento analítico. A mente deixa de operar de forma mais lógica e formal e passa a funcionar por imagens, sensações e associações espontâneas. Primeiro surgem imagens simples, padrões geométricos, cores, luzes. Depois essas imagens evoluem para conteúdos mais simbólicos, autobiográficos e emocionalmente carregados. Exatamente o mesmo padrão descrito na literatura psicodélica. Outro ponto importante é sinestesia, cores que têm som, formas que parecem musicais, sensações que não pertencem a nenhum sentido específico. Isso aparece espontaneamente tanto em hipnose profunda quanto em experiências psicodélicas. E talvez o ponto mais profundo dessa sobreposição seja o que a ciência chama de experiências transcendentais. Momentos de unidade, sensação de fusão com o todo, e diminuição ou desaparecimento do senso de eu separado. Essas experiências são consideradas centrais nos estudos com psicodélicos, mas o artigo mostra que elas também surgem de forma espontânea, em contextos de hipnose profunda, sem qualquer sugestão direta. Então, se as experiências são tão semelhantes, onde estão as diferenças? E elas existem, e também são importantes. As experiências psicodélicas tendem a durar mais tempo, são menos controláveis, mais intensas e têm maior risco de efeitos negativos agudos. Por outro lado, também parece ter maior potencial de efeito positivo no longo prazo após uma única experiência. Já a hipnose, mesmo profunda, costuma ser curta, mais controlável e reversível com facilidade. Isso tem implicações enormes para a segurança, clínica e pesquisa. E talvez a grande mensagem do artigo seja justamente essa. Hipnose e psicodélicos não são campos concorrentes, eles são complementares. A pesquisa em hipnose tem décadas de conhecimento acumulado sobre sugestão, expectativa, contexto e relação terapêutica. Exatamente os fatores que hoje se reconhecem como centrais nos estudos com psicodélicos.
Integrar esses dois campos pode tornar a pesquisa sobre consciência mais precisa, mais segura e mais sofisticada. No fim das contas, nenhuma dessas ferramentas cria algo que não seja humano. Elas revelam modos de funcionamento da mente que já estão lá, latentes, esperando as condições certas para emergir. E talvez a pergunta mais interessante não seja qual técnica é melhor, mas quantas outras chaves para a consciência humana ainda existem e ainda não aprendemos a usar.